Para onde foi a água do grande dilúvio? Pense comigo. A Bíblia diz que as águas cobriram todas as montanhas mais altas debaixo do céu. Não foi uma enchente local, não foi uma chuva forte, foi um oceano global. Toda a terra submersa, nenhum pedaço de chão à vista. E então, o dilúvio acaba. As águas simplesmente desaparecem. Durante anos, talvez a vida inteira, eu aceitei as respostas prontas. Evaporou, se infiltrou, voltou para os oceanos. Respostas rápidas, confortáveis, que parecem científicas o suficiente para não serem questionadas. Mas há um problema sério. Quando você faz as contas, quando olha para a física, quando lê o próprio texto bíblico com atenção, nada disso funciona. A Bíblia não diz que a água evaporou, não diz que sumiu aos poucos ao longo de séculos. Ela diz que as águas começaram a baixar quase imediatamente. Como isso é possível? Para onde foi água suficiente para cobrir as montanhas mais altas da Terra? Quando comecei a levar essa pergunta a sério, descobri algo perturbador. Textos antigos, passagens ignoradas, livros que quase ninguém menciona. E quando todas as peças se encaixam, o que surge não é apenas uma resposta histórica, é um aviso. Depois deste vídeo, você não vai mais conseguir ignorar essa pergunta, porque a resposta muda tudo. Se o dilúvio realmente aconteceu como a Bíblia descreve, então temos um problema que quase ninguém quer encarar. Não é um detalhe teológico. É um problema matemático, físico e lógico. Gênesis afirma que as águas cobriram todos os montes debaixo do céu, e não apenas por alguns centímetros. O texto diz que subiram ainda mais, cerca de 15 côvados acima das montanhas. Isso significa que até os pontos mais altos da Terra ficaram submersos. Pense no Monte Everest, quase 9.000 metros de altura. Agora, imagine tudo isso coberto por água, com margem extra por cima. Quando você faz as contas, o número assusta. Para cobrir a Terra inteira nesse nível, seriam necessários aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Não é um chute, é cálculo. Agora compare isso com toda a água que existe hoje nos oceanos do planeta. Somando todos eles, chegamos a cerca de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos. Ou seja, menos de 1/3 do necessário. Então a pergunta volta, ainda mais incômoda. De onde veio o restante? E mais importante ainda, para onde foi depois? A explicação mais comum é que a água evaporou. Mas evaporar essa quantidade absurda de água exigiria uma energia solar impossível, por um período de tempo extremamente longo, décadas, séculos. Só que o próprio texto bíblico diz que as águas começaram a baixar logo após o fim da chuva. Não depois de gerações, imediatamente. Outros dizem que a água se infiltrou no solo, que foi absorvida pela terra. Mas para armazenar bilhões de quilômetros cúbicos de água, seriam necessárias cavernas gigantescas, vazios do tamanho de continentes inteiros sob nossos pés. Se isso existisse, a crosta terrestre entraria em colapso, a superfície afundaria, a gravidade mudaria. Nada disso é observado. A terceira explicação é que a água simplesmente se redistribuiu nos oceanos atuais. Mas nós já vimos que os oceanos de hoje não comportam nem metade da água necessária para o dilúvio bíblico. Ainda falta água, muita água. Então ficamos presos nesse impasse desconfortável. Se o dilúvio foi real, as explicações naturais não dão conta. E se as explicações naturais não funcionam, talvez o problema não seja o dilúvio. Talvez seja a forma como nos ensinaram a explicá-lo. Quando pensamos no dilúvio, a maioria das pessoas imagina uma história exclusivamente bíblica, restrita ao livro de Gênesis e à tradição judaico-cristã. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O relato de uma grande inundação que destruiu quase toda a humanidade aparece repetidamente ao longo da história, em culturas que nunca tiveram contato entre si. Muito antes de Moisés escrever Gênesis, os sumérios já registravam o dilúvio na tábua de Eridu. Ali, um homem chamado Ziusudra é avisado pelos deuses sobre uma inundação iminente. Constrói uma grande embarcação e sobrevive enquanto o resto da humanidade é destruído. Séculos depois, os babilônios contam praticamente a mesma história na epopeia de Gilgamesh, com Utnapishtim, o barco, a chuva devastadora e o recomeço da vida. Os gregos também preservaram essa memória. No mito de Deucalião e Pirra, Zeus decide destruir a humanidade com água, e apenas um casal sobrevive para repovoar a terra. Na Índia antiga, Manu é alertado por um ser divino e salvo por meio de uma embarcação durante uma inundação que cobre tudo. Na China, há o relato do grande dilúvio enfrentado por Gang Yu. Nas Américas, maias, astecas e incas também falam de uma destruição global causada por água. Mais de 200 culturas em todos os continentes contam versões surpreendentemente semelhantes da mesma história. Água vinda de todos os lados, destruição quase total, poucos sobreviventes e um novo começo para a humanidade. A pergunta inevitável é esta:
Como tantas civilizações independentes, separadas por oceanos e milênios, inventariam o mesmo evento por acaso? Ou existe outra possibilidade? Talvez elas não tenham inventado nada. Talvez todas estejam lembrando, à sua maneira, de algo que realmente aconteceu. Existe um detalhe curioso que quase ninguém percebe quando estuda os relatos do dilúvio ao redor do mundo. Todas essas histórias descrevem com riqueza de detalhes a chegada da água. Falam da chuva incessante, das fontes que se rompem, do caos, do medo, da destruição total. A inundação é narrada de forma vívida, quase traumática. Mas quando a água começa a desaparecer, o silêncio é estranho. Os textos simplesmente seguem adiante. A humanidade recomeça, os sobreviventes saem de suas embarcações, a vida continua. Pouco ou nada é dito sobre para onde foi toda aquela água. É como se bilhões de quilômetros cúbicos simplesmente deixassem de existir, sem explicação. Esse padrão se repete, não apenas na Bíblia, mas em praticamente todas as tradições antigas que falam do dilúvio. E esse silêncio não é irrelevante, ele é desconfortável. Porque se o maior evento hídrico da história da humanidade aconteceu de fato, o destino da água deveria ser uma das perguntas mais importantes de todas. Mas quase ninguém parece querer respondê-la. Talvez porque a resposta não seja simples. Talvez porque ela não se encaixe em explicações naturais fáceis. Ou talvez porque se descobrirmos para onde a água foi, teremos que admitir que o dilúvio não foi apenas um desastre antigo, mas uma ação intencional, com implicações que vão muito além do passado. É exatamente aqui que a Bíblia começa a dizer algo que quase nunca é ensinado. Quando você lê o relato do dilúvio com atenção, sem tentar encaixá-lo em explicações modernas, percebe que o texto não descreve um processo natural, lento ou aleatório. Ele descreve uma ação deliberada. Gênesis afirma que, no início do dilúvio, foram rompidas todas as fontes do grande abismo e as cataratas dos céus foram abertas. Repare na linguagem. Fontes que se rompem, cataratas que se abrem. Isso não é evaporação, não é infiltração, não é chuva comum. São pontos de origem sendo ativados, duas direções distintas, água vinda de baixo, do abismo, e água vinda de cima, dos céus. Agora observe como o texto descreve o fim do dilúvio. Em Gênesis capítulo 8, diz que as fontes do abismo e as cataratas dos céus foram fechadas. Fechadas. Não diz que a água secou aos poucos, não diz que o sol evaporou os oceanos, diz que aquilo que foi aberto foi fechado. E imediatamente depois disso, o texto afirma que as águas começaram a baixar de forma contínua. O movimento da água não dependeu do clima, nem de processos geológicos graduais. Ele dependeu do fechamento das fontes. Quando as fontes se fecham, o nível da água começa a cair. Isso muda completamente a pergunta. A Bíblia não está preocupada em explicar como a água se comporta sozinha. Ela está mostrando que a água obedece a comandos, que ela vem de lugares específicos e retorna a esses mesmos lugares quando as fontes são seladas. O problema é que por séculos fomos ensinados a ler esse texto como se fosse uma descrição primitiva da natureza, quando na verdade ele está descrevendo um controle absoluto. Não um ciclo natural, mas um movimento intencional. Se Gênesis nos mostra que algo foi aberto e depois fechado, os textos antigos fora do cânon bíblico nos dizem como isso aconteceu. E é aqui que a história começa a incomodar de verdade, porque esses textos não contradizem a Bíblia. Eles a expandem. Durante séculos, livros como o de Enoque e o dos Jubileus circularam entre judeus e primeiros cristãos como escritos sagrados. Eles não eram marginais. Fragmentos de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. A igreja etíope o considera canônico até hoje. Esses textos não desapareceram por acaso. Eles sobreviveram. E quando você os lê, percebe algo surpreendente. Eles falam exatamente da parte do dilúvio que Gênesis não detalha. No livro de Enoque, o dilúvio não é descrito apenas como chuva intensa. Ele fala de comportas do céu sendo abertas, portas, estruturas, reservatórios. A linguagem não é poética, é mecânica. Algo foi destravado. A água não caiu porque nuvens se formaram, mas porque barreiras foram removidas. E o mais impressionante vem depois. O texto afirma que, ao final do julgamento, essas mesmas comportas foram fechadas. Não lentamente, não por processos naturais, foram fechadas por ordem divina. O livro dos Jubileus reforça exatamente essa ideia. Ele diz que as fontes do abismo foram seladas e que as águas retornaram aos seus lugares. Essa expressão é crucial. Não diz que a água se espalhou, nem que desapareceu. Diz que voltou, como se tivesse origem, destino e limites definidos. Como se a água tivesse um lugar designado antes do dilúvio e para lá tivesse regressado. Quando você coloca esses textos lado a lado com Gênesis, o padrão fica impossível de ignorar. Abrir, liberar, fechar, retornar.
Não é um acidente natural, é um movimento controlado.